A Quaresma é o período de jejum e preparação que antecede a Páscoa. É bastante comum que os cristãos, em especial os católicos, passem esse período realizando penitências, jejuando e realizando obras de caridade. A repórter Joelma Abreu nos conta o quão sagrada é essa época para os cristãos. Acompanhe. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanta. A Quaresma é um dos períodos mais importantes para os cristãos. São 40 dias de preparação para a Páscoa, marcados pela oração, penitência e caridade. Um tempo de silêncio interior, de recolhimento e, para muitos, de renovação espiritual. A Quaresma ela começa na quarta-feira de cinzas. As cinzas elas é um costume judaico, né, de quando queriam fazer penitência, reconhecer os seus pecados diante de Deus. Então, o judeu se derramava cinza sobre si. Então, a igreja tomou esse rito no primeiro dia da Quaresma para indicar que começa um tempo de penitência. O que é esse tempo de penitência? Às vezes, quando a gente pensa tempo de penitência, a gente pensa somente questões externas, como jejum, etc. Mas essas questões internas são para nos fazer interiorizar ou nos lembrar de nossa condição interior, que precisa de conversão, de mudança. Nós sempre precisamos, diante de Deus, rever nossas atitudes. Quando nós vivemos contrário a essas atitudes que nós deveríamos ter, nós chamamos de pecado. A Quaresma é o tempo que nós vamos, pela graça de Deus, o esforço próprio, confiado na graça de Deus, nos penitenciar dos nossos pecados e tentar refazer a nossa vida diante de Deus. Quaresma, a igreja se prepara com jejum, caridade e oração. O altar também muda, não tem mais flores. Os santos são cobertos por lençóis roxos, simbolizando penitência e recolhimento. Tudo isso para dizer que é tempo de olhar para si e reconhecer as fragilidades e se aproximar de Deus. Um chamado para mudança, perdão e fé. Tem o jejum, tem as cinzas, tem as cores litúrgicas, tem os instrumentos musicais, não se canta o glória nem aleluia, porque são cantos de júbilo, e esse é um tempo mais, como dissemos, não é um tempo de tristeza, mas é um tempo de penitência. Então é uma penitência para o cristão nesses dias não cantar a glória, porque aleluia é um grito de júbilo, de louvor a Deus, né? Aleluia, louvai ao Senhor. É um grito próprio de aclamação ao Senhor, que vem também das escrituras do povo judeu. A Quaresma começa na quarta-feira de cinzas e se estende até o domingo de Ramos. Nesse período, muitos fiéis adotam práticas como o jejum, a abstinência de carne e a participação mais intensa em momentos de oração. Dona Joaquina Barbosa, desde a infância, coloca em prática os ensinamentos aprendidos com os pais. Mas durante a Quaresma, sua rotina de fé se intensifica. Quaresma é a história dos 40 dias das tentações. São tentações que você passa, que você tem que rever essas tentações, né? Segundo, principalmente o amor de Jesus. O que ele passou os 40 dias sendo tentado, e não foi poder, foi dinheiro, foi tudo, né? E ele viu que nada disso teria valor depois disso. Se ele aceitasse aquilo tudo isso, nós nunca poderíamos estar chegando à Páscoa como a gente chega hoje, né? Depois dos 40 dias nós vamos fazer a comemoração da Páscoa, que é justamente ele venceu a morte, né? Ele se ressuscitou para todos nós, nos salvou. Senhor,
fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Além do significado religioso, a Quaresma também é um período de resgatar tradições passadas de geração em geração. É o caso da dona Maria Cristina, que guarda na memória os ensinamentos dos pais. Felizmente, fui criada numa família tradicional da igreja. Minha mãe é paroquiana desde o nascimento da Catedral Nossa Senhora das Dores e hoje me sinto frequentadora da Matriz Nossa Senhora do Amparo. Frequento os 40 dias da Quaresma, guardando respeitosamente esses dias, que se diz a Semana Santa, os dias da paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, numa tradição que às sextas-feiras acompanhamos a Via Sacra, né? E guardando os preceitos da abstinência, o respeito ao próximo, guardando como eu aprendi. Dentro da igreja, a Quaresma é um momento de introspecção. Os padres incentivam os fiéis a refletirem sobre suas ações, buscarem a confissão e viverem com mais solidariedade. Esse casal de professores que estavam afastados da igreja ouviram o chamado de Deus, um chamado espiritual, e agora dobram os joelhos como ato de humildade e renovação. Te chamam de Rei, de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Deus bateu na nossa porta. Olha, eu quero entrar. Nós aceitamos. Eu sempre acreditei em Deus. Eu sempre fui. Mas eu não andava na igreja. Uma vez eu assisti num programa de televisão, aí me inspirou para me vir assistir a missa. E aí daí eu não deixei mais. Então foi mais ou menos esse dia que Deus bateu a minha porta e disse, olha, eu tô te querendo, te quero comigo. E aí eu cheguei a Ele. Como eu disse, tem algum momento que a palavra toca no coração da gente, né? Aí cabe a gente caminhar de acordo com o que Cristo quer que a gente caminhe. Porque em toda missa é feito o sacrifício. Jesus morre na cruz toda vez que tem uma missa. A missa é a morte e a ressurreição de Cristo. Então, toda vez que a gente vê a missa, a gente está assistindo o sacrifício de Jesus e a sua ressurreição. E aí a gente vai passar a viver melhor com os ensinamentos que a igreja nos transmite. Toda vez que eu assisto a missa, eu me renovo em Cristo. Toda vez. Então, é na Páscoa, é nas missas. Toda hora que eu estou falando com Cristo, eu estou me renovando com Cristo. Eu me sinto assim, toda vez, toda hora que eu pego em qualquer coisa para ler a sua palavra, para absorver a sua palavra, eu estou me renovando. Que eu nem sei me expressar, Yeshua, tu és tão lindo. A Via Sacra é uma das tradições mais emocionantes da Quaresma. Em muitas comunidades, os fiéis se reúnem para reviver os passos de Cristo rumo ao Calvário. É como se os fiéis se colocassem no lugar de Cristo e vivessem a mesma aflição, mas tendo sempre esperança. Quando eu estou participando da Via Sacra, parece que eu estou realmente vivendo aquilo que Jesus viveu. Eu tenho em casa um filho acamado, né? E às vezes as pessoas assim, você tem uma cruz em casa. Eu não tenho uma cruz, porque a cruz Cristo levou por nós, né? Então, se a gente tem o poder de Cristo em nossa vida, a gente releva, a gente acha que a cruz que nós levamos não é pesada. Nós não levamos cruz, nós levamos o poder de Cristo em nossa vida. Na igreja, até a saúde vem, como eu, que já sou uma pessoa que adquiriu um milagre na minha vida.
Eu sou infartada, duas safena, duas mamárias, mas estou aqui lhe contando a minha história, né? Porque foi, Jesus honrou minha fé. Então a fé é inabalável. Quando você está na Via Sacra, você vive os passos de Jesus Cristo. Paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo até a Sexta-feira Santa, que é chamada Sexta-feira Santa, que a gente tem que obedecer. A Quaresma atravessa o tempo, conectando gerações. Cada oração, cada gesto de fé, cada tradição se mantém viva nas famílias e se torna um passo rumo à renovação que a Páscoa traz. Jesus é inabalável. Ele nos ajuda a transportar tudo na nossa vida. Peça com fé, dobre seu joelho, levante e clame aos céus que você consegue.